Boa noite, eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje o 3-1 da TV Brasil vai debater o tema da prostituição. Como ela é vista atualmente, os tabus e os preconceitos, a luta das profissionais do sexo por seus direitos. Para discutir o assunto, nós convidamos a historiadora e diretora do Arquivo Geral do Rio de Janeiro, Beatriz Cuchinier. O cineasta Joel Zito, realizador do documentário Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, que fala sobre o tema, e a prostituta aposentada e fundadora da ONG da Vida, Gabriela Leite, que acaba inclusive de lançar um livro autobiográfico. Na Holanda, a prostituição é considerada um trabalho com direito à seguridade social. Na Suécia, é proibido comprar serviços sexuais, mas não vendê-los. Na Dinamarca, as prostitutas pagam impostos, mas não têm direito à assistência médica nem a seguro-desemprego. No Brasil, ser garoto ou garota de programa não é ilegal, mas é crime ganhar dinheiro através da prostituição de terceiros. Um projeto de lei do deputado federal Fernando Gabeira prevê a descriminalização das atividades empresariais que buscam lucro através da prostituição. Em novembro de 2007, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal rejeitou o projeto. Segundo estimativas da ONG da Vida, existem 1 milhão de prostitutas no Brasil, sendo 20 mil ligadas a diversas associações. Gabriela Leite, você acabou de lançar um livro sobre prostituição. É quase que um depoimento pessoal sobre a sua história de vida. O que leva uma pessoa à prostituição? Eu acho que é a questão da sexualidade e da grande história das mulheres que têm uma fantasia sobre a prostituição, né? Eu acho que a prostituição é de uma complexidade muito grande, que diz respeito a sexo pago, e ela só pode ser entendida a partir dos estudos sobre a sexualidade, porque você tentar entender a prostituição pelo lado da sociedade mais pobre e tal, é de uma pobreza atroz. Eu acho que, por exemplo, nunca fui rica, eu sou de classe média baixa, eu tenho colegas mais pobres que eu, com colegas mais ricas que eu quando foram para a prostituição, né? Isso não tem muito a ver com a história. Mas o que eu acho que ainda faz com que a prostituição esteja num lugar de preconceito é que ninguém pergunta, por exemplo, para um jornalista o que te fez ir para essa vida, sabe? Para um médico, o que te fez ir para essa vida? Mas para nós, essa é ainda a grande questão. Todo mundo quer saber o que fez com que a gente se tornasse prostituta. E no seu livro, você conta isso? Como é que isso aconteceu? Eu conto. O meu livro eu tive até uma discussão outro dia com a minha editora, né? Porque ela disse assim, você fez uma opção pela sua existência, pelo existencialismo. Você venderia muito mais livros se você contasse histórias sexuais, as fantasias que você viveu e tal. Eu falei, não. O que eu queria contar era exatamente isso, né? A minha trajetória e a minha vida comum, e que, como toda vida, é complexa. E é isso que e aí eu conto toda a minha trajetória, desde antes da prostituição e essa coisa toda. Beatriz, você estudou essa questão, fez um trabalho acadêmico com relação a isso. O que pesa mais na prostituição, pelos estudos que você fez? A miséria, as dificuldades financeiras ou o glamour, o poder de consumo que uma renda maior adquirida através dessa atividade possibilita? Assim, o estudo que eu realizei é de um período anterior ao que a Gabriela viveu, né? As minhas prostitutas, eu posso dizer assim, elas já não estão mais na batalha quando a Gabriela começa. E são mulheres muito específicas, são mulheres judias, que eram da Europa Oriental e que, pelas questões da circunstância de época, da violência contra esse grupo e pelo estado de pobreza, elas vão emigrar para o mundo inteiro. O que é mais interessante é que a atividade da prostituição naquela região e com esse grupo não é desconhecida, quer dizer, os censos do final do século XIX já mostram que os judeus controlam a maioria dos bordéis na Rússia desse período. O que aquelas mulheres queriam era sair daquele lugar
e a prostituição era uma atividade que elas já conheciam e isso era possível. E mais que isso, elas não tinham uma coisa fundamental para aquele grupo, elas não tinham o dote. Então, elas jamais fariam um bom casamento. Então, o que é mais interessante é que elas se espalham para o mundo inteiro. Elas vêm tanto para a América do Sul, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Brasil, como elas vão para Xangai, quer dizer, elas vão estar no mundo inteiro. E tem essa história, acho que da Gabriela, é mais uma história contemporânea. Eu acho que essa questão podia até se colocar para essas mulheres do início do século XIX e XX, mas não era tão forte assim, mas muitas polacas se passam por francesas no Rio de Janeiro para subir de preço no mercado. Porque elas rivalizavam, né? Não, porque as francesas eram... né? porque as francesas eram a grande fantasia do homem brasileiro, né? Era quase dormir com a própria França. A gente vivia a Belle Époque carioca. Então, elas aproveitam esse mercado, né? Elas têm esse filão. Até que ponto, vamos dizer assim, essa prostituição que era, vamos dizer assim, até, digamos, de luxo, na época, não influencia o comportamento das prostitutas no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros, como um padrão a ser alcançado. Você viveu essa ambição, vamos dizer assim? Isso existiu? A gente sempre viveu a história das polacas, porque as pessoas sempre diziam, né? Até hoje as pessoas falam. As polacas, as francesas, porque faz uma mistura entre polaca e francesa. Elas eram muito chiques, elas usavam perfumes e tal. Vocês têm que ser igual a polaca, porque às vezes a mulher está de chinelo de dedo, a cafetina diz, você precisava ter conhecido as polacas, né? E tem uma influência grande também no vocabulário, a história francesa, né? Por exemplo, programa... Até hoje se chama Michê, né? E tem várias palavras que eu não estou lembrando agora. Sacanagem vem de sacanar, que é polícia. Então, quando tinha perigo. Encrenca vem de encrenque, que uma dizia para a outra, não vai com aquele não, que ele está doente. Então, virou encrenca. Quer dizer, como esse vocabulário foi aproveitado. Foi aproveitado. Né? E aí elas sempre foram míticas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, principalmente na antiga Zona do Mangue, elas eram míticas. Eu conheci uma ainda viva, né, uma senhora que morava ali no Estácio, e as pessoas passavam de frente, é aqui que mora polaca, parecia assim uma entidade. E ela já velhinha, tal, não conversava com ninguém, mas todo mundo dizia, a polaca mora ali. Tinha uma história... Joel, você que fez um documentário sobre o turismo sexual, essa coisa se inverteu agora, quer dizer, o estrangeiro vem atrás isso que eu estava pensando. Das brasileiras. Como é que é? É exatamente disso que eu estava pensando. Eu estava passando pela minha cabeça que o mito são as travestis brasileiras em Roma ou em Paris, né? É o mito moderno dos anos 90 e no período atual. O universo do turismo sexual, eu diria que é uma inversão disso mesmo, porque o Brasil se apresenta, e foi isso que eu descobri no meu filme, na pesquisa do meu filme Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. A gente está lançando agora em agosto no Rio, São Paulo e mais 7 capitais no Brasil. O Brasil se apresenta como um paraíso sexual, entre os paraísos sexuais que existem, como a Tailândia e outros lugares do mundo, por conta de um imaginário sobre a mulher brasileira construída na Europa. Construída pelo governo brasileiro nos anos 70, pela Embratur, construída pelas nossas telenovelas, construída pelos romances do Jorge Amado, né? Então, quer dizer, tem um universo que muitos participam, né, para dar ideia da mulher brasileira como quente, meiga, etc, etc. Não é à toa, e foi isso que me fez interessar por esse tema e fazer o filme, porque eu sou conhecido pelos meus filmes da temática racial. Não é à toa que 75% dessas mulheres, jovens e crianças que são o objeto do desejo do turismo sexual são afrodescendentes. A mulata é o topo, né? E se você vai na Europa hoje, inclusive, você tem uma indústria de shows de mulata, né?